Hoje aí do verso 12 até o verso 15. E nós encontramos então agora o nosso irmão Tiago nos exortando acerca de algumas situações da vida cristã. A epístola de Tiago, ela faz parte das chamadas epístolas católicas ou gerais, compõe essa parte final aí do Novo Testamento. Ela foi escrita pelo meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Tiago, que escreve aos judeus que estavam na dispersão, estavam sendo perseguidos. Esses judeus, devido à perseguição, se encontravam foragidos da cidade de Jerusalém, aonde Tiago fora pastor. A esse grupo, Tiago escreve aí por volta do ano 44 até o ano 66 depois de Cristo. A esse grupo, Tiago então está instruindo acerca da vida cristã. Ele escreve a cristãos perseguidos e ele os encoraja a buscarem sabedoria, a fortalecerem a fé e vivê-la por meio de obediência a Deus e no relacionamento com o próximo. Então, esses irmãos que estavam sendo perseguidos, esses irmãos que estavam sofrendo, eles experimentam então agora nessa epístola consolo. Tiago os encoraja a ter sabedoria, Tiago os instrui a se fortalecerem na fé e Tiago os convida a viverem pela obediência a Deus e no relacionamento com o próximo a vida cristã. Assim Tiago os está instruindo. Hoje nós vamos tratar do tema tentação, o capítulo 1 aí, o verso 12 até o verso 15. Todos nós somos tentados. Todos nós experimentamos isso que a Bíblia denomina tentação. O que significa tentação? O que significa ser tentado? E como resistir quando formos tentados? Como obter a segurança quando a tentação nos atingir? É preciso saber que todos são tentados, inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, encarnado e vivendo entre nós, foi tentado. Mas apesar de ter sido tentado, não pecou. Então, todos nós somos tentados, todos nós passamos por tentação. E é preciso então entender como lidar com essa situação. Então Tiago vai nos instruir acerca desta situação. No capítulo 7 de Romanos, Paulo diz assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então nós encontramos aquela situação ali que o Pato Donald sofre, né? Um ser interior que procura o bem, que busca o bem, e um ser interior que busca o mal. A nossa carne lutando contra o espírito. Então a gente tem o nosso lado, como no Pato Donald, um capetinha, e do outro lado um anjinho. E aquele lado bom então nos chama a fazer o que é bom, e o lado mal nos chama a fazer o que é mal. O problema é que por natureza o homem está em queda. A nossa tendência então é sempre escolher o que é mal. Daí a depravação total. A doutrina que declara que o homem desde o nascimento é mau, tem tendência para praticar o mal, realizar o que é mal. Suas escolhas sempre serão para o mal, nunca para o bem. Então Deus, como Paulo encerra
aquele trecho que lemos lá em Romanos 7, diz que em Cristo Jesus Ele nos resgata. Tiago, então, ele vai retornar ao mesmo tema do capítulo 1, os versos 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui há uma importante diferença entre uma provação, o verso 12 está nos falando disso, de sermos provados por Deus, experimentados por Deus, para que a nossa fé se mostre pronta, perfeita. E uma tentação aqui no verso 14. A provação, ela é dada pelo próprio Deus e aplicada pelo próprio Deus. Já Tiago nos declara que a tentação não procede de Deus, porque Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Então a diferença, apesar das mesmas palavras aparecerem no grego, os mesmos termos, a ideia é diferente. No verso 12 ele está nos falando de uma prova aplicada por Deus, não para pecarmos. Já no verso 14 ele está falando de uma tentação que não procede de Deus e que pode nos conduzir ao pecado. Muitas vezes Deus prova o seu povo. Você pode ver isso em Gênesis 22, 1, Êxodo 15, 25, e Êxodo 6, 4, 16, 4, Salmo 66, o verso 10. Confissão de Fé de Westminster declara: o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes, deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção, o dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. A confissão de fé declara então que Deus, sendo sábio, sendo justo, gracioso, muitas vezes, por um tempo, isso não é permanente, permite que os seus filhos sejam entregues a tentações, que a confissão declara que são muitas, ou a corrupção dos nossos próprios corações, aquilo que Paulo fala no capítulo 7, um coração corrompido, corrupto. Apesar de termos sido regenerados em Cristo, de experimentarmos um novo nascimento em Cristo, há uma luta interior entre o velho homem e o novo homem, até o dia em que Cristo volte. Na teologia reformada denominamos de já e ainda não. Já somos salvos, porém ainda não. É um processo que aguardamos será concluído no dia da glorificação final. E Ele faz isso para nos castigar pelos nossos pecados, ou para nos fazer conhecer o poder da nossa corrupção e experimentarmos então assim crescimento. O dolo do nosso coração é manifesto para sermos humilhados e dependermos mais de Deus. Assim, de forma íntima e constante, buscamos nele apoio e nos tornamos vigilantes contra o pecado. Em primeiro lugar, então, essa manhã eu quero considerar com vocês a seguinte verdade: a tentação vencida. Verso 12, Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago já começa com uma palavra de ânimo. Não se preocupem, é possível vencer. E se você vence, você é bem-aventurado. Tiago então começa essa sessão com uma nota de grande valia aos que sofrem com o pecado. E isso inclui todos nós, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando nós ouvimos o nosso irmão Tiago iniciando esse trecho dizendo assim que vocês são bem-aventurados, felizes, uma beatitude inicial. Bem-aventurado é aquele que sofrendo persevera, diz Tiago. Olha a ideia da perseverança em meio ao sofrimento, como ele falou lá nos versos 2 a 4.
Meu irmão, não desista, não se entregue quando as tentações surgem. E olha como o capetinho acertou ali, né? A tentação perfeita. Vamos pescar em vez de estudar, né? Aí o Elias até sorriu ali, o presbítero. Aí o seu Lima também deu um sorrisão largo ali. Por quê? Que é bom pescar, vocês concordam comigo? Vocês ficaram tentados sexta-feira, né? O pastor convidou o presbítero e o nosso irmão Lima para ir pescar na sexta. E eles, pastor, a gente tem que trabalhar e tal. Aí a tentação se apresenta. Como aconteceu com o Pato Donald. O nosso lado mal aparece e diz assim: rapaz, que negócio de estudar. Que negócio é esse de levantar cedo? E aí o outro lado começa a instruir e fala assim: Donald, que loucura é essa? Você tem que levantar, você não pode ficar deitado. Você precisa estudar. Você tem deveres, obrigações. Nós enfrentamos então diariamente tentações. Vão se apresentar nas mais diversas formas, tentando nos seduzir para a prática do mal, do pecado, da iniquidade. Mas Tiago começa dizendo assim: bem-aventurados se vocês perseverarem. Esse bem-aventurado é a pessoa que encontra a felicidade completa em Deus. O verso de número 2 já tinha nos falado isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós descobrimos que a alegria que Tiago apresenta aqui, em um sermão anterior, é a alegria da completude em Deus. A satisfação perfeita no ser de Deus. O homem só é feliz em Deus. O homem só é pleno em Deus. Ele só encontra, como diz Santo Agostinho, sossego para suas almas em Deus. Então Tiago fala de uma bem-aventurança em Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida em toda a Escritura, e há mais de 50 citações do Novo Testamento a este termo, refere-se ao fato de encontrarmos o gozo completo na presença do nosso Salvador e vivermos perfeitamente com Ele e nele. É isso que Tiago está dizendo aqui. Vocês não se preocupem, apesar de muitas tentações, se vocês perseverarem firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da fé de vocês, vocês vão receber o prêmio, a coroa da vida, aquilo que vai completar a vida de vocês, a felicidade completa em Deus. Em segundo lugar, Tiago fala sobre a minha tentação, versos 13 a 14. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago sabe que os cristãos perseguidos podem culpar a Deus por suas tentações. Quando nos frustramos, culpamos a Deus. Você quer ver isso? Adão, nosso pai federal, o nosso representante. As Escrituras declaram que Deus o colocou no jardim para ser provado. A prova era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida, e viverás para sempre. Tanto que quando Adão pecou, Deus diz assim: colocou querubins para que ele não tenha acesso à árvore da vida e viva para sempre naquele estado. Se Adão tivesse obedecido, ele teria vivido para sempre. Mas se ele desobedecesse, morreria. Então entra a segunda figura da história, Satanás, chamado o tentador. O melhor termo para se aplicar a Satanás seja o nosso tentador. Torne-o pessoal. Ele está intimamente ligado a você. O diabo só tem uma única tarefa em sua existência: tentar os seres humanos para que pequem contra Deus. Então o diabo entra na criação, tenta a Adão e Eva, e eles pecam contra Deus. E quando eles pecam, o que acontece? O primeiro sentimento é de frustração. E frustração contra Deus. Quando Deus vem na viração do dia e diz assim: Adão,
onde estás? Então Adão se frustra com Deus e acusa Deus. A mulher que tu me deste me fez pecar. Quando nós caímos, a nossa tendência é culpar Deus. Por que você me fez com esses desejos? Se você não tivesse me feito assim, eu não teria pecado. Se você não tivesse deixado acontecer. E nós começamos a culpar Deus como se Deus fosse o culpado pelos nossos pecados. Então Tiago é bem duro e começa dizendo assim: Deus não é tentado. Deus não tenta a ninguém. Tiago não usa meias palavras. E ele elabora uma doutrina direta e central sobre o ser de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga: Deus tem nada a ver, Adão, com a sua queda. Deus não foi o culpado. E então diz assim: sou tentado por Deus. E Tiago então agora vai explicar por que você nunca pode dizer isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tem culpa de nada. Deus não é o responsável pela sua queda. Deus não é responsável pelo seu pecado. Deus não é responsável se você não resiste à tentação. E aí Tiago então agora vem e declara: porque é minha, pertence a mim a tentação. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria? De quem é a cobiça? É isso mesmo, minha. É a minha cobiça. Então a cobiça da Nancy não me tenta não. O que é próprio a ela não me tenta. As vontades da Jane não me perseguem. São as minhas cobiças, os meus desejos, as minhas concupiscências naturais que estão dentro de mim. Daí Jesus ter exortado que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que procede da onde? Da onde? O que é que o coração significa nas Escrituras? A sede das vontades. É a minha alma, é o meu interior, aquilo que me compõe como pessoa. É de lá que procedem os maus desígnios. E aí Jesus tem uma lista enorme de coisas que a igreja evangélica dos nossos dias diz estarem fora do homem, mas as Escrituras declaram que está dentro do homem. Tiago então diz que é isso que me seduz, que é isso que me atrai quando nós somos tentados pelo nosso próprio coração. Nossa tentação surge de nossa cobiça, e é um terreno fértil para Satanás, o nosso tentador. Olha Mateus capítulo 4, verso 3. Evangelho de São Mateus, o capítulo 4, o verso de número 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A Escritura declara que o diabo é o tentador. Ele aproveita a nossa cobiça que está no nosso coração e nos tenta. Jesus, claro, não tinha cobiça, porque Ele é santo, é justo. Mas ele tinha uma necessidade temporal naquele momento. Qual era? As Escrituras declaram. O verso 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é que ia tentar ele? O diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Qual era a necessidade dele? Fome. E aí então o diabo se apresenta e diz o quê? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então o diabo toma situações da nossa vivência e as utiliza para nos tentar. Então, quando eu estou faminto, e meu coração é um coração cheio de cobiça, e é claro que eu não vou me satisfazer com pouca coisa.
Eu vou querer muita coisa. E aquilo que possivelmente não está ao meu alcance. E o que o diabo vai fazer? Se você roubar um pouquinhozinho, não faz mal, afinal de contas é para comer. Se você contar uma mentirinha, que mal vai fazer? Afinal de contas é para encher a sua própria barriga. Ele aproveita a disposição mal do meu coração, as situações do dia a dia, e as utiliza para me fazer pecar. Não foi assim com Eva? Disse o diabo a Eva. Não foi assim que disse Deus? Não comerás das árvores do jardim? E aí o coração de Eva vai e diz assim: espera aí, mas que Deus mau é esse, né? Não deixa nem a gente comer do jardim. Só que isso não é a verdade. Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Só tinha uma única árvore, e ela se tornou então objeto da cobiça de Eva. E a Bíblia diz que tornou-se agradável aos olhos dela, ao paladar. Como? Se ela nunca tinha comido daquela árvore, se ela nunca tinha tocado daquela árvore. Por que era agradável? Por que era bom ao paladar dela, se ela não tinha experimentado? Era a cobiça agora tomando conta do coração de Eva. E Eva então peca contra o Senhor por causa do seu coração. Terceiro lugar, tentação gera o pecado, e este a morte. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus foi tentado, mas não pecou. E este é o exemplo que devemos tomar para nós. Eu vou ser bem sincero e direto com você. Você vai ser tentado todo o tempo. Cada segundo, cada momento, cada instante. Cada segundo da sua existência vai ser cheio de tentação. Mas o convite que as Escrituras apresentam aqui é para sermos bem-aventurados, resistindo em meio às provas, para sermos aprovados e, quando formos aprovados, recebermos a coroa da vida. Somos tentados todos os dias, mas se resistirmos à tentação, ela é vencida e somos então bem-aventurados. As Escrituras declaram que nós temos um inimigo, o tentador, o diabo. Apesar de ser um anjo caído, ainda é muito poderoso, mais poderoso do que todos nós reunidos aqui esta manhã. Mas ele é menor do que o poder de Cristo, muito menor do que o poder do nosso Deus Pai e do seu Espírito que habita em nós. Então ele nos muniu com a grande capacidade para resistir. Então Pedro vem dizer assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o tentador se apresentar, o exemplo que nosso Senhor nos apresenta em Mateus, o capítulo 4, é o uso das Escrituras para vencermos o tentador. Aquele que literalmente anima o nosso coração em queda. Quando nós começamos a destruir aquele velho homem com atos espirituais, o diabo vem e reanima ele. O tentador de fato torce pela vitória desse velho homem. Então Tiago nos instrui a vencê-lo e nos tornarmos bem-aventurados. A confissão de fé de Westminster diz assim: todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. Por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, portanto, exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Não tem nenhum problema você ser tentado. Eu sou tentado. Nós somos tentados. Nossos filhos serão tentados. Os nossos netos serão tentados. Os nossos bisnetos serão tentados. O problema é quando você cede à tentação. E a Escritura então declara que aquela cobiça interior gera o pecado. Quando ela domina você, ela produz o pecado.
E o pecado é a transgressão da justa lei de Deus. É contrário ao próprio Deus. Por isso, por sua própria natureza, nos torna culpados. E estamos então agora sujeitos à ira de Deus, à maldição da lei. Portanto, expostos à morte. E aí a confissão de fé declara que essa morte vem acompanhada de misérias espirituais, misérias temporais e misérias eternas. De fato, o pecado, quando consumado, só gera uma única coisa: morte. Morte. Não há outra coisa proveniente do pecado senão a morte. A tentação, quando se concretiza, se torna em pecado, e o pecado gera a morte. Então é um processo. E como processo precisa ser interrompido. Quando? Eu vou ser bem direto com você. Precisa ser interrompido antes de se iniciar. Precisa ser interrompido na sede. E a sede, diz as Escrituras, é o nosso coração corrompido, onde habita a cobiça. É ali que nós precisamos investir. Você precisa investir num coração santificado, num coração transformado, onde a mortificação do pecado aconteça, do velho homem. Você precisa hoje, nessa manhã de domingo, iniciar uma guerra santa contra o seu coração. E sair daqui determinado a matar o velho homem plenamente e destruí-lo completamente. Porque se uma única faísca dele permanecer no seu coração, o diabo vai soprar e ele vai se transformar num grande incêndio e vai consumir a sua vida. Por isso você precisa entender que a tentação, quando se concretiza, quando ela deixa de ser tentação e alimentada pela cobiça do coração, ajudada pelo diabo, o tentador, ela se transforma em pecado, e o pecado vai se transformar em morte. A não ser que você queira experimentar a morte em toda a sua plenitude, continue vivendo à disposição da cobiça do seu coração, continue vivendo sob o domínio do tentador, e continue vivendo em pecado. E o único resultado possível, declara o apóstolo São Paulo, no capítulo 6 de Romanos, no verso 23, porque o salário do pecado é a morte. É o único pagamento que você vai ter. E as misérias que acompanham a morte podem ser espirituais, podem ser temporais e pode ser eterna. E é uma escolha pessoal que você faz. Também não venha me enganar dizendo que você não é tentado. Você é um mentiroso. Todos somos tentados. E Tiago então nos convida a um combate. E eu quero terminar com a promessa que ele iniciou. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oremos. Pai querido, Tiago declara que a bem-aventurança que nos é concedida é fruto do amor a Deus. Se o amamos, vamos abandonar o pecado. Se o amamos, vamos transformar o nosso velho homem em uma nova criatura. Mas se amamos o nosso próprio coração, se amamos as nossas cobiças, se amarmos o pecado, com certeza amaremos a morte. Será nossa companheira. Então livra-nos, ó Deus, deste jugo. Como disse o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou, quem me livrará? Esse é o nosso clamor esta manhã, Pai. Livra-nos do tentador, livra-nos das nossas tentações, livra-nos do nosso coração cobiçoso, livra-nos de pecarmos, livra-nos da morte, ó Pai. Nós rogamos, Pai, ser conosco nesta manhã, ó Pai querido. Nos dirige pela Tua santa palavra, é o que rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém.